No início dos anos 2000, o Brasil vivia um momento de euforia. Depois de várias tentativas, Luiz Inácio Lula da Silva finalmente havia sido eleito presidente em 2002. A sua trajetória de vida comovia milhões. Um retirante nordestino, ex-metalúrgico e líder sindical, que chegava ao cargo mais alto da República. Sua vitória simbolizava para muitos o triunfo do povo sobre as elites, uma promessa de transformação social. Lula assumiu o poder com o discurso de combater a desigualdade e trazer ética para a política. O slogan era claro: a esperança venceu o medo. Porém, o que parecia o início de uma nova era para o Brasil, acabou se transformando em um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. A primeira grande ferida veio em 2005, com o escândalo do Mensalão. Foi descoberto que parlamentares recebiam propinas mensais em troca de apoio político no Congresso. O dinheiro saía de contratos públicos fraudulentos e empréstimos ilegais. A revelação chocou o país. O Partido dos Trabalhadores, que havia chegado ao poder prometendo moralizar a política, estava envolvido até o pescoço em um esquema de compra de votos. O Supremo Tribunal Federal condenou figuras importantes do partido, como José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. Pela primeira vez, o Brasil assistia políticos poderosos serem julgados e presos. Lula, no entanto, conseguiu escapar das acusações diretas, alegando desconhecimento. O episódio foi um prenúncio do que viria pela frente. Anos depois, em 2014, um caso aparentemente pequeno chamou a atenção da Polícia Federal. Um posto de gasolina em Brasília usado para lavar dinheiro. Esse foi o ponto de partida da Operação Lava Jato. À medida que os investigadores puxavam os fios, descobriram um esquema gigantesco que envolvia a Petrobras, políticos de alto escalão e as maiores empreiteiras do país. O funcionamento era simples, mas devastador. Diretores da estatal indicados por partidos políticos direcionavam contratos superfaturados para empresas previamente escolhidas. Em troca, essas empreiteiras pagavam propinas milionárias que abasteciam campanhas eleitorais, enriqueciam dirigentes e sustentavam uma engrenagem de poder. Foi nesse momento que o nome de Lula começou a surgir nas delações. Executivos da OAS, da Odebrecht e de outras construtoras afirmaram que Lula não só tinha conhecimento do esquema, como também foi beneficiário direto. As vantagens incluíam reformas em imóveis ligados à sua família, doações milionárias ao Instituto Lula e contratos de palestras que, na prática, funcionavam como disfarces para pagamentos de propina. Um dos casos mais emblemáticos foi o do Triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, a construtora OAS teria reservado e reformado o apartamento especialmente para Lula, como forma de pagamento por contratos bilionários obtidos com a Petrobras. Documentos, notas fiscais de reformas e depoimentos de executivos reforçaram a acusação. O imóvel, apesar de nunca ter sido registrado em nome de Lula, era tratado pela construtora como sendo de uso exclusivo do ex-presidente. Em julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi confirmada em 2018 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Essa decisão levou Lula à prisão em abril daquele ano. Outro processo relevante foi o do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. O local era frequentado por Lula e sua família, e investigações mostraram que reformas milionárias foram custeadas por empreiteiras, como OAS e Odebrecht. Em 2019, a juíza Gabriela Hard condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão, também por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, as obras eram pagamentos de propina disfarçados. As delações premiadas da Odebrecht revelaram a extensão do esquema. A empreiteira tinha um setor interno chamado Departamento de Propinas, dedicado exclusivamente a gerenciar pagamentos ilegais. Planilhas apreendidas mostraram repasses milionários para políticos de diversos partidos, incluindo nomes ligados diretamente ao PT. No caso de Lula,
Os procuradores destacaram valores destinados ao Instituto Lula, além de contratos de palestras usadas como fachada. Marcelo Odebrecht, presidente da empreiteira, afirmou que Lula era chamado internamente de amigo nos registros de propina. O impacto da Lava Jato foi devastador para a imagem do PT. Ficou claro que a corrupção não era um acidente, mas um sistema. Estimativas apontam que mais de 40 bilhões de reais foram desviados da Petrobras e de outras estatais. Recursos que deveriam ser usados para saúde, educação e infraestrutura foram parar nos bolsos de políticos e empresários. A Petrobras, orgulho nacional, viu seu valor de mercado despencar, afetando a economia do país. Milhares de empregos foram perdidos, obras foram paralisadas e a confiança na classe política foi dilacerada. A prisão de Lula em 2018 foi um dos momentos mais simbólicos da história recente do Brasil. Após a decisão judicial, milhares de apoiadores se reuniram em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Lula discursou para a multidão, negou as acusações e se apresentou à Polícia Federal. A cena de um ex-presidente sendo levado para a prisão ganhou destaque mundial. Para uns era a prova de que a justiça estava sendo feita. Para outros, tratava-se de perseguição política. Lula permaneceu preso em Curitiba por 580 dias. Enquanto isso, a Lava Jato continuava desvendando novos casos. Políticos de diversos partidos foram presos, entre eles Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e Antônio Pallotti. Empreiteiros poderosos, como Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, também acabaram atrás das grades. No total, foram mais de 280 condenações, somando quase 3.000 anos de prisão. O Brasil assistia perplexo a um terremoto político sem precedentes. Internacionalmente, a Lava Jato foi vista como um marco. Jornais e revistas de todo o mundo noticiaram o caso. A revista The Economist chegou a chamar a operação de a maior investigação anticorrupção do planeta. O mundo observava o Brasil com uma mistura de admiração e espanto. Pela primeira vez, empresários bilionários e políticos influentes estavam sendo responsabilizados. Mas o caso também trouxe controvérsias. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula, alegando que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgá-lo. Além disso, mensagens vazadas mostraram diálogos entre procuradores e o juiz Sérgio Moro, levantando suspeitas sobre parcialidade. A decisão não declarou Lula inocente, mas anulou os processos. Com isso, Lula recuperou seus direitos políticos e voltou a disputar eleições, sendo eleito novamente presidente em 2022. Ainda assim, os fatos revelados pela Lava Jato permanecem na memória coletiva. Os governos do PT ficaram marcados por uma corrupção sistêmica que drenou bilhões de reais dos cofres públicos. Para muitos brasileiros, Lula se tornou o símbolo máximo desse período sombrio. Para outros, sua prisão foi um erro histórico. O que é inegável é que a Lava Jato expôs como a corrupção corroía as instituições brasileiras e como a sede pelo poder foi capaz de comprometer o futuro de uma nação inteira. O Brasil nunca mais foi o mesmo após a Lava Jato. A confiança nas instituições foi abalada e a sociedade ficou dividida. De um lado, aqueles que viam em Lula a personificação da corrupção. De outro, os que acreditavam que ele foi vítima de um processo injusto. Entre um extremo e outro, ficou a certeza de que bilhões foram roubados, de que um sistema criminoso funcionava dentro do Estado e de que o povo brasileiro foi o maior prejudicado. A história da Lava Jato e das condenações de Lula será lembrada como um dos capítulos mais intensos e controversos da democracia brasileira, um alerta permanente de que a corrupção destrói não apenas cofres públicos, mas também a esperança de um país inteiro.